Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, aqui do nosso canal Mundo Católico Romano. Com vocês, eu mais uma vez por aqui, Luiz Fernandes, para compartilhar esse vídeo com vocês. Falar desse lamentável episódio que aconteceu no desfile da Gaviões da Fiel, onde eles mostram Jesus sendo derrotado, pisoteado, arrastado, derrotado por Satanás. Embora muitos nas redes sociais estão negando que é a figura de Jesus, o próprio Chico Pinheiro, comentarista da Rede Globo, dizia que não era a figura de Jesus, mas era Santo Antão. Estou tentando entender aqui essa construção de prédio, que fica parecendo que é a imagem de Cristo ali, e não é. Mas não é. É Santo Antão, representado nessa alegoria, está no meio da comissão. E a própria Gaviões da Fiel, os próprios coreógrafos já confirmaram que sim, a intenção deles era chocar, e era sim a figura de Jesus. E havia aquela imagem na alegoria enorme, careca, aquele era do Santo Antão. Esse aqui é Jesus Cristo mesmo. Estava lutando com o diabo, né? Então, e o foco era esse mesmo, era chocar. Nós sabemos qual a intenção deles, nós sabemos que a intenção é provocar essa polêmica. E realmente, assim, acho que a gente alcançou nosso objetivo, que era realmente mexer com essa polêmica entre Jesus e o diabo. E né? todo esse episódio desse desfile é para causar polêmica, né? Criar um debate em cima dessas polêmicas. Eles fizeram, fazem e farão. E quanto mais protesto houver, mais eles serão lembrados, disse o padre Zezinho. Lembrou também que a maioria não reagirá. E muitos, vão dizer que foi apenas um teatro. Aqui fica o nosso repúdio contra todo esse escárnio causado pela Gaviões da Fiel. A nossa reflexão, nós queremos nos dirigir não aos ateus, aos sem religião, aos indiferentes, aos espíritas, comunistas, feministas, aos relativistas, mas nós queremos nos dirigir, nos direcionar aos cristãos, sobretudo aos católicos, aqueles que se dizem católicos de verdade nesse país. Nós não podemos achar isso normal. Existe uma forte perseguição contra o cristianismo neste Brasil. Não é de hoje que se tem perseguido a religião cristã nesse Brasil. Ofendem, perseguem e depois, quando nós cristãos reagimos, quando nós nos manifestamos, eles se fazem de vítima, e começam a chamar os cristãos de intolerantes, de perseguidores, de homofóbicos, sempre esses termos. Pois vão dizer, os cristãos são radicais, os cristãos são fanáticos. Quero fazer minhas as palavras do padre Gabriel Vilaverde. Ele diz, o cristão que acha isso normal pode rasgar seu batistério, sua certidão de batismo, queimar a Bíblia e cuspir na cruz. Para os céticos e atualizados, é só uma brincadeira inofensiva e mal interpretada pelos fanáticos cristãos. Se falarem mal dos políticos de estimação, viram um bicho. Se falarem mal do time de futebol preferido, se zangam. Se vê uma paródia com Jesus no carnaval, acham lindo e normal. Sabe onde está a tua fé? O teu temor a Deus? Na lata do lixo. Jamais podemos achar normal todo esse vilipêndio, todo esse escárnio, toda essa perseguição contra o cristianismo. Mais de 85% da população brasileira é cristã e é a religião mais perseguida no Brasil. Não é de hoje que isso vem acontecendo. Por exemplo, nós podemos lembrar o que aconteceu na exposição do Santander, onde colocaram Nossa Senhora carregando um macaco nos braços, representando o próprio Cristo, onde escreveram palavras obscenas nas partículas de hóstias. Podemos lembrar daquele triste episódio onde um suposto artista, pega uma imagem de Nossa Senhora, ele nu começa a ralar a imagem, vilipendiando, isso é crime. Um espetáculo em cartaz em São Paulo apresenta a história de um Jesus transexual. A peça é encenada por uma travesti e foi inspirada numa obra inglesa. Segundo os criadores, a montagem não é uma crítica à igreja, mas sim um discurso sobre aceitação. No lugar da longa túnica, um tubinho preto veste uma figura feminina. No palco, uma atriz travesti interpreta o Jesus Cristo transexual. Aquele outro suposto artista, que diz que Jesus Cristo era travesti. Sim, porra! Jesus é transexual, sim. Jesus é travesti. Jesus é travesti, sim. Pode vaiar à vontade, enfia a vaia no... Então isso já não é a primeira vez que acontece no nosso Brasil e ninguém faz nada. 2.000 manifestantes fizeram na zona sul do Rio de Janeiro um protesto que se auto-intitulou de A Marcha das Vadias. O ato começou às 4 da tarde. As pessoas levavam cartazes em defesa do direito das mulheres, a favor da descriminalização do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Gritavam também palavras de ordem contra a Igreja Católica.
2 manifestantes, com os rostos cobertos, chutaram crucifixos que estavam no chão. Eles carregavam 2 imagens, de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças. Minutos depois, com uma delas já destruída, um dos manifestantes pega outra imagem e a atira contra o chão. Os 2 estavam cercados por outras pessoas que participavam da marcha. Então você que é cristão, jamais pode achar isso normal. Mais uma vez quero fazer as palavras do padre Gabriel Vilaverde. Ele diz: eu lhe dou o direito de achar isso normal, mas me deu o direito também de achar isso ridículo e ofensivo. Aqui fica a nossa indignação. Sabemos que não poderíamos esperar a coisa boa do carnaval. A alegria do carnaval é uma alegria carnal, mundana. Primeiro porque, antes de tudo, infelizmente, é uma alegria pecaminosa. Ou seja, é uma alegria de quem quer se esquecer de Deus. O carnaval tornou-se realmente um festival de pecado. Jesus Cristo é deixado sozinho pelos homens e mulheres ingratos nestes dias de carnaval. Se um só pecado já desonra a Deus, o injuria e o despreza, imagine o quanto Jesus deve ficar aflito neste tempo em que são cometidos milhares de pecados de toda a espécie, por toda a condição de pessoas, até por pessoas que lhes são consagradas.